Pessoal, a aula de hoje até não vai ser uma aula muito extensa. A gente, normalmente, eu apresento esse conteúdo antes da primeira prova, mas eu decidi não cobrar isso aqui em prova, mas eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito do transitório em elementos reais, tá? Máquinas reais síncronas. Então, como é que a gente vem trabalhando toda essa disciplina desde o início? Tá? A gente vem trabalhando em cima de modelos, tá? E vocês devem se lembrar, né, que cada componente tem um modelo específico, tá? Que representa a física que está por trás do funcionamento daquele elemento. Quando a gente trabalha com a máquina síncrona, né, e aí eu peço que vocês resgatem as memórias lá de conversão eletromecânica 2, existe todo um equacionamento, uma teoria de campos, enrolamento de campo, enrolamento de estator, tá? Enfim, tá? Que vocês estudaram lá e aí vocês puderam, por exemplo, fazer algumas análises, por exemplo, estudo de curto-circuito, estudo de circuito aberto, enfim. Aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai obter um modelo para analisar o transitório, mas a gente não vai ver a fundo, tá? Por quê? Porque isso aqui é um conteúdo muito específico, tá? Se tivesse que ser feito em algum momento, deveria ser feito lá em conversão, mas conversão não tem como fazer isso, porque é uma disciplina, não sei, de 60, 75 horas. Então, o que eu decidi fazer? Eu vou apresentar isso aqui de forma mais geral, o modelo extraído a partir dessa análise, e vou colocar, eu acho, talvez eu já tenha colocado isso no Moodle, o equacionamento completo desse modelo que eu vou apresentar na aula de hoje, que é um capítulo aqui do livro de Thales, que trata do modelo de máquinas síncronas. Se vocês olharem, começa na página 326 até 300 e tanto, 47 páginas de equacionamento, tá? Claro que aqui tem alguns equacionamentos lá mais para frente, né? E analisa, por exemplo, o funcionamento, né, da máquina perante curtos bifásicos, monofásicos, tá? Analisa também a condição de carregamento pré-falta, analisa também outros tipos de modelos, tá? Compensadores, condensadores. E aqui também, que eu gostaria de comentar, a questão aqui do regulador de tensão automático, tá? O ABR, né? O AGC, tá? Controlador de ganho automático. Aí vocês podem relembrar um pouco lá as aulas de controle, tá? Enfim, tá? Mas o modelo básico, tá? Tá logo aqui no início desse capítulo, tá? E aí são algumas páginas que aí eu pretendo mostrar de forma mais simplificada na aula de hoje, certo? Mas eu deixo aquele material como leitura complementar, caso algum de vocês se interesse estudar mais a fundo, está lá disponível para leitura. Então, aqui nós temos o modelo de uma máquina síncrona trifásica, tá? Essa modelagem usa a transformada de Park. Tá? O que a transformada de Park faz? Tá? A transformada de Park, ele pega um conjunto de correntes ABC, aqui representado com R, Y, B, e faz a decomposição desse conjunto de correntes de fase em um conjunto DQ0, tá? Onde nós temos uma componente que é o eixo direto, que é a componente D, uma outra componente que é o eixo de quadratura e outra que é a componente zero, tá? A soma dessas três componentes gera as componentes ABC, tá? Essa transformada é dada pela matriz de transformação de Park, M na menos 1. Tá? A matriz de Park é a inversa dessa matriz, mas é dada por essa matriz aqui do lado. Certo? Então, o que vocês notam, né? Que a componente D é a soma, né, de uma relação de cossenos, multiplicando aqui as componentes ABC. Mesma coisa ocorre para a quadratura, enquanto aqui, componente zero, basicamente, é uma soma das três componentes de fase. Isso aqui se assemelha muito à componente sequência zero, tá? Que a gente analisa em componentes simétricas. Tá? Que a gente pega as três componentes de fase, soma todas elas e obtém a componente lá que flui pelo neutro. Aqui é a mesma coisa, ó, 2/3, mais um meio, mais um meio, mais um meio divide por 2 dividido por 1 meio, né?
ou 2 vezes 1/2, tá? Corta 2 por 2, fica 1/3, tá? Que é exatamente a relação que nós temos com a corrente do nêutron, tá? Que a gente vai ver lá mais para frente. Então, isso aqui, esse zero é muito parecido com o I0 lá da componente simétrica também. Então, realizando isso aqui, vocês vão obter aqui essas equações, uma equação para a corrente de eixo direto e uma equação para a corrente de eixo de quadratura em função das componentes de fases IA, IB e IC. Tá? Notem que antes eu tinha 3 equações para IA, IB e IC, agora eu tenho apenas uma equação para ID. Tá? Mesma coisa também, tenho apenas uma equação para IQ. Certo? Graficamente, o que essa transformada de Park faz? Ela pega aqui essas 3 formas de ondas periódicas no tempo e transforma em 2 valores constantes. Um para VD ou ID aqui, lembrando que essa transformada pode ser aplicada para tensão ou corrente, um valor para constante para IQ e a componente I0. Tá? A I0, ela é nula quando as tensões são balanceadas. Isso aqui é semelhante ao, e eu acho que já comentei isso, a questão que quando a gente tem um sistema equilibrado, trifásico equilibrado, a gente tem apenas componentes de sequência positiva. Quando a gente trabalha com componentes simétricas. Mas no momento que a gente tem qualquer desequilíbrio, a gente tem sequência negativa e tem sequência zero. Tá? Isso aqui surge pelo desequilíbrio. Aqui, utilizando o Park, tá? O desequilíbrio gera componente I0. Tá? Mas caso as tensões sejam balanceadas, a gente sempre vai ter componente de eixo direto, componente de eixo de quadratura. É um pouquinho diferente aqui das componentes simétricas. Então, é isso que está sendo representado aqui. Nesse gráfico ao lado. Então, partindo de um ponto de partida que o Clays apresenta lá, o material que eu incluí lá no Moodle, tá? É possível obter essa equação aqui abaixo. Tá? O que essa equação aqui nos mostra? Tá? Me mostra aqui uma equação para a admitância de eixo direto da máquina, né, no domínio da frequência, tá? S, né? Ela é igual a diversos componentes no domínio da frequência. Tá? Ela é igual à admitância de eixo direto de regime permanente, mais uma relação entre a admitância de eixo direto no período transitório menos a admitância de eixo direto em regime, vezes aqui um decaimento, tá? Isso aqui depois a gente vai ver que isso aqui tem uma característica exponencial, tá? Ele se decai ao longo do tempo, mais uma parcela que relaciona a admitância subtransitória de eixo direto, menos a admitância transitória de eixo direto, vezes também um decaimento exponencial, tá? Que a gente não enxerga isso aqui, que é domínio do tempo, mas fosse domínio da frequência, mas se fosse domínio do tempo, isso aqui teria uma forma de onda exponencial decrescente no tempo. Esse padrão, esse modelo, é aceito, tá? E é utilizado e definidos como padrão nas normas do IEC e do I3E, tá? E também é aceito até aqui nas normas nacionais, porque as normas nacionais seguem os padrões internacionais. Notem que aqui eu apresentei apenas o modelo da máquina, né? Equivalente em função dos parâmetros de eixo direto. Por quê? Porque lá no 3, se vocês olharem toda a dedução, vocês vão enxergar que a reatância de quadratura não afeta a corrente de curto-circuito, quando a resistência da armadura é pequena. Então, significa dizer, se a relação X sobre R da máquina síncrona é muito grande, tá? Ou X é muito maior do que R, o efeito de quadratura não ocorre, não aparece lá na corrente de curto. Por isso que a gente não modela isso aqui no modelo equivalente da máquina síncrona. Se eu pegar que era essa equação aqui, que isso aqui vem de Laplace, né, e calcular a transformada de Laplace inversa, a gente vai obter a equação inversa, a equação no domínio do tempo. E aí a gente vai enxergar, tá, que esse modelo
e isso também a gente já poderia enxergar também no domínio da frequência, que os valores dessas reatâncias, elas sempre respeitam essa definição aqui. O que nos mostra isso? E mostra que a reatância subtransitória é aquela primeira reatância que ocorre logo após que ocorre o curto-circuito, que é essa daqui, certo? Se vocês notarem, esse aqui é o menor valor de todos, tá? Por quê? Porque logo que acontece o curto-circuito, tá? A corrente assume o valor máximo, tá? E depois vai decaindo. Isso que ocorre na máquina síncrona não é aquele efeito CC, da componente DC que a gente analisou antes no circuito RL. É uma característica adicional àquela componente CC. Tá? A componente CC também surge aqui, que depende ali do ângulo de incidência na forma de onda da tensão. Mas, além disso, existe também uma característica interna, né, físico, né, de funcionamento dessa máquina, que a reatância ela é dinâmica ao longo do tempo. Tá? Essa dinâmica, essa reatância começa muito baixa e depois vai subindo conforme vai passando o tempo, após a falta. Logo após esse período de subtransitório, a reatância de eixo direto da máquina síncrona assume o segundo valor. Tá? Claro que isso aqui não é um degrau, tá? Isso aqui é linear, tá? Mas pelas normas do IEC e do I3E, é aceito assumir apenas valores discretos nesses 3 instantes. Nesse segundo estágio, como a reatância é maior, é de se esperar que a corrente de curto-circuito seja menor. Então, vamos chamar aqui, ó, AI de 2 linhas, ou AI, 2 linhas, que é a corrente de curto-circuito no período subtransitório, é maior que a corrente de curto-circuito no período transitório. Por quê? Porque a reatância da máquina interna ela já assume um valor maior. Se eu continuar transcorrendo tempo, a reatância da máquina interna vai aumentar mais um pouco de valor até obter o valor em regime, que é a reatância síncrona de eixo direto. E nesse caso, a corrente vai ser a mais baixa possível. Claro que é de curto-circuito em todos os casos. E isso aí a gente enxerga nesse gráfico, né? Notem aqui que aconteceu curto, tá? E aí tem toda a característica aqui de decaimento. Período subtransitório, período transitório e regime. Aqui, subtransitório, o funcionamento da máquina é definido por XD 2 linhas. No período transitório, o funcionamento da máquina durante a falta é definido por XD linha. E aqui em regime permanente, o funcionamento da máquina é definido por XD. E aqui, eu não estou analisando componente CC, mas poderia existir componente CC aqui no caso. Então, para obter um modelo domínio do tempo, a gente usou aquela equação lá do domínio da frequência e a gente definiu algumas simplificações. Tá? A máquina síncrona é um circuito aberto, operando em regime permanente na velocidade síncrona, ou seja, está operando a vazio. As tensões correntes de campo são constantes, as tensões de fase da armadura são balanceadas. Essas condições matematicamente são representados aqui embaixo. Considerando aquilo, resolvendo lá, isso apresenta tudo isso, vocês vão chegar nessa componente aqui da corrente de curto-circuito e domínio do tempo. E aí vocês vão enxergar 3 componentes, tá? Uma componente AC, que é essa primeira componente aqui, que é muito semelhante àquela componente AC que a gente analisou no circuito RL, com a diferença dessa parcela aqui. Lá na componente, lá no circuito RL, isso aqui era simplesmente 1 sobre Z. Mas Z é o modelo da máquina. Tá? No momento que a gente joga o modelo da máquina, aquela expressão para Z tem que representar toda a dinâmica, tá? Variante no tempo. Então, por isso que surge essas componentes e surge também as constantes de tempo de duração de cada um dos intervalos. Tá? Esse aqui é o primeiro período. Esse aqui é o segundo período, esse aqui é o terceiro período. Tá? Então, aqui vocês já enxergam que na componente AC, essa componente AC não é constante, na verdade não é constante, ela não possui a mesma amplitude, né? Tem um decaimento. Claro que em regime, que é quando a corrente de curto-circuito é definida apenas por XD, ela se assemelha ao circuito RL. Tranquilo?
Além disso, né, nós temos a componente DC. Notem também uma semelhança bastante grande com o circuito RL que a gente analisou nas aulas anteriores. Aqui vocês têm a constante de tempo do circuito RL, né, equivalente da máquina, tá, que é modelado por meio da constante de tempo da armadura. Notem também que aquela relação 1 sobre x, tá, que seria do RL, é representada aqui por 1 sobre x de duas linhas mais 1 sobre x que duas linhas. Tá? E notem que aqui surge o efeito de quadratura. Algo que não afeta na componente simétrica, mas na componente DC tem um pequeno efeito aqui. Notem que aqui não aparecem todas as outras componentes XD e XD linha, porque normalmente esses instantes de tempo aqui, componente DC já se extinguiu. Por isso que a gente analisa apenas o período subtransitório para analisar a componente DC. Tá? E aí a gente chega numa última componente, que é a componente de frequência dupla, que também surge logo no período inicial, tá? Que sofre efeito da quadratura, e basicamente ela se assemelha bastante à componente DC. Existem componentes de frequência superior, tá? Existem, tá? Mas a contribuição para a corrente de curto-circuito era muito baixa. De forma mais geral, eu posso usar essas três componentes, ou, se vocês preferirem, né, e muitas vezes é suficiente, vocês podem levar em consideração apenas a componente AC e a componente DC para análise de curto-circuito nos terminais de máquinas síncronas. Tá? Então, se vocês notarem aqui a equação, não é simples, tá? Não é simplório, tá? Por isso que eu coloquei, ó, leiam isso, tá? Caso vocês queiram, principalmente quem for da área. Quem quer trabalhar com CEP, tá? Futuramente, ou quem trabalha com máquinas elétricas, eu sugiro fortemente fazer essa leitura dessa referência. Tá? Essa de armadura aqui, normalmente dura entre 0,1 e 0,04 segundos, tá? Que é menor que as outras constantes de tempo TD linha, né? E TD duas linhas. Aqui vocês enxergam a corrente de curto-circuito completa na letra A, aqui em cima. Se eu fizer a decomposição dessa corrente de curto-circuito, vocês vão ter as três componentes aqui. Subtransitório, que aí é definido por XD duas linhas. Corrente transitória, XD linha. E regime permanente, que é definida pelo parâmetro XD. Tá? Notem que todas elas surgem logo no início. Então, essa equação de curto-circuito é a soma dessas três correntes. Essa corrente aqui, a primeira é I duas linhas. Essa segunda corrente é a corrente transitória. E essa aqui é a ICC, em regime. Ou assimétrica, né? CA. E aqui embaixo, a letra C, vocês têm a corrente da fase R, né? Certo? Assimétrica. Tá? Por quê? Porque no momento que a gente tem um circuito com três fases, né? No momento que acontece o curto-circuito, tá? O alfa para cada uma das fases é diferente. Para a fase A, está aqui embaixo, para a fase B está aqui no meio, fase C está aqui em cima. Então, naturalmente, essa análise aqui, a corrente assimétrica para cada uma das fases vai ser diferente. Então, por fim, a gente chega na corrente instantânea de falta simétrica, tá? Vou botar aqui simétrica. Ela é calculada a partir dessa equação aqui. Nós temos aqui a IG2 vezes EG. Quem é EG? Tensão de fase eficaz nos terminais da máquina síncrona, né? É a tensão interna da máquina, né? E é a amplitude. É o mesmo V lá que a gente viu lá no circuito RL. O Z, como eu já disse, está modelado por meio aqui dentro desses colchetes aqui. Por que está dentro desse colchete? Por causa da dinâmica da máquina síncrona. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a constante de tempo do curto-circuito subtransitório de eixo direto, tá? Que define a duração do período subtransitório. Tá? A duração de I duas linhas. Isso aqui a gente pode calcular a corrente subtransitória eficaz, utilizando apenas a tensão eficaz pré-falta, dividido pela reatância subtransitória
de eixo direto da máquina síncrona. Aí eu tenho corrente subtransitória, vou botar aqui, eficaz. Tá? Lembrando que isso aqui é a equação do domínio do tempo, isso aqui é um instante, né? Instantâneo, né? Aqui embaixo vocês têm a equação eficaz. Segundo o intervalo de tempo, é definido para constante, tem duração conforme a constante de tempo de curto-circuito transitório de eixo direto. Tá? Isso define a duração do período transitório. Se eu quiser calcular a corrente transitória eficaz, tá? No período transitório, o efeito subtransitório já foi extinto, então a máquina já não tem mais esse valor XD, duas linhas, tá? Vamos botar aqui, ó, XD, duas linhas, já não existe mais. Mas ainda existe o efeito da reatância transitória. Então, corrente eficaz no período transitório, para um curto nos terminais dessa máquina, é definida pela tensão pré-falta, eficaz dividido por XD ali. Enfim, tá. Notem que até um comentário pertinente aqui para fazer, que uma vez transcorrida a constante de tempo, não quer dizer que terminou o período subtransitório ou transitório. Você tem que lembrar que a constante de tempo, ela é uma definição matemática que define que há um decaimento da corrente lá de 67%. E aqui é a mesma coisa. Então, no período entre essa constante de tempo, TD duas linhas e TD linha, ainda vai existir corrente subtransitória. Só que aí o valor é muito baixo. E mesma coisa depois de TD linha, né? Ainda vai existir corrente transitória, só que aí o valor vai ser muito baixo. E por fim, nós temos o último efeito, que é o regime permanente, que é definido por XD. Tá? Aqui vocês têm o seno de ômega t mais alfa. Alfa é o ângulo de incidência na forma de onda de tensão pré-falta. E aqui menos π é só para dizer que a gente está analisando o sistema em que x é muito maior do que r. Tá? E aí o ângulo é 90 graus. Né? E aí eu tenho a corrente regime permanente, eficaz também, que é definido por EG sobre XD. E aí eu tenho a corrente assimétrica no infinito, né? Essa corrente vai permanecer até eu identificar esse problema, seccionar, resolver o curto-circuito e religar. Um pouco mais. A componente DC dá para ser feita a mesma análise que a gente fez lá no circuito RL, tá? E a gente, aqui no caso, né, e lá em RL também, nós temos interesse na componente DC máximo, né, que é o pior caso, tá? No sistema puramente reativo, né, e normalmente uma máquina síncrona de grande porte, o efeito reativo é muito maior que o efeito resistivo, né, a corrente DC máxima ocorre alfa igual a zero. Tá? E aí essa equação da componente DC máxima fica resumida a isso aqui. Tá? E aí o que vocês notam, né? Certo? É que a componente DC depende apenas da componente subtransitória da corrente de falta. Por que isso? Porque, o que nem eu disse, né? A IDC, ela só aparece logo no início. Tá? Depois já se extingue. Mesma coisa ocorre para a corrente subtransitória. Elas são componentes não são de tempo definido, mas elas surgem no início e logo se vão embora, né? Então, existe uma relação de IDC em função da corrente subtransitória. Tá? E aí a gente chega nesse resumo, tá? Ó, nós temos duas colunas. Valores instantâneos, primeira coluna, segunda coluna para obtenção de valores eficazes, certo? RMS. A equação que a gente usa para obter o valor da corrente instantânea simétrica, meu IAC, é a equação 72.2.1, que é essa equação aqui, esse trem aqui todo, né? Que a gente viu um pouco antes, tá? Notem que aqui aparece o seno. Tá? Com esse seno, a gente sabe que a gente está pegando valores
em qualquer instante aqui da forma de onda da corrente de falta. Tá? Por isso que está aqui representado IAC minúsculo. Tá? Corrente simétrica instantânea. Essa equação é válida para analisar o período subtransitório, transitório e em regime permanente. Por quê? Porque a equação já tem incorporada nela toda a dinâmica, que é aqueles componentes entre colchetes, né? 1 sobre x, duas linhas, menos blá, 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 e assim por diante. O trem é aquele. A componente IDC, a gente viu que nos interessa o valor máximo, tá? Mas poderia-se pegar a expressão para IDC qualquer? Sim. Mas o que nos interessa é o pior caso, tá? E o pior caso é função da corrente simétrica e duas linhas, tá? Se eu pegar as duas componentes e somá-las, né, eu vou ter a componente assimétrica IDT, tá? Notem que aqui, nesse quadro aqui, nessa concepção aqui, fazer aqui, ó, observação, não foram consideradas componentes de ordem de frequência superior. Tá? Não existe a componente aqui de frequência dupla, tripla, quádrupla e assim por diante. Corrente eficaz é a mesma equação aqui, 7.2.1, né, aquele trem, só que sem o seno de ômega t mais alfa menos θ. Né? Por quê? Porque aqui é o valor eficaz. E aqui antes eu escrevi envoltório. Tá? Porque no momento, como eu não tenho a equação do seno, isso aqui é representado apenas pelo exponencial. Tá? Então, se vocês olharem aqui, vai pegar apenas essa parte de fora. Tá? Agora me surgiu uma coisa. Tá? Então, essa corrente aqui é a corrente simétrica. Tá? Se eu levar em consideração a forma de onda da tensão, eu tenho a corrente assimétrica instantânea. I minúsculo AC. Tá? Se eu pegar apenas a componente da equação, desconsiderando o seno, a gente vai estar calculando apenas esse envoltório aqui, certo? Se eu pegar essa equação inteira, vocês vão ter essa forma de onda mais escuros, tá? Depois que passar o período subtransitório, que é a eliminação desse primeiro componente aqui, ó, eu vou riscar. Nós vamos ter apenas o período transitório, tá? Se eu eliminasse isso aqui da equação geral, né, e resolvesse apenas a parte entre colchetes, considerando x, vocês resolveriam isso aqui, ó, raiz de 2 vezes 1 SC, que é short circuit, linha, né? E aí vocês iam obter esse envoltório tracejado. Agora, se vocês pegarem e desconsiderarem essa componente aqui, que é o período transitório, vocês vão eliminar o efeito transitório. Então, basicamente, não vai ter mais decaimento exponencial. Isso aqui vai ser um valor constante. E aí que vocês enxergam o regime permanente. Se eliminasse essa equação, tá, essas duas componentes exponenciais decrescentes no tempo, a tua forma de ondas também seria, não seria, forma não, o teu envoltório seria um valor constante ao longo do tempo. E aí seria a raiz de 2 e de SC. Tá? Esses valores aqui, ó, o ISC duas linhas, o ISC linha e o USC, são os valores eficazes de corrente subtransitória, corrente transitória eficaz e corrente em regime. Tá? Esses valores aqui
são esses valores aqui que vocês enxergariam aqui, logo no início, caso se considerasse essas parcelas da equação assim. Tá? Até foi bom voltar para fazer esse comentário. Tá? E depois, componente DC, se você somar a máxima componente, vai chegar e obter aqui a corrente eficaz assimétrica, que é uma definição, né? Que está somando valor constante com componente DC, que é uma exponencial, e não possui definição de valor eficaz. E aí a gente foi para esse exemplo, e aí a gente está aqui. Então, aqui nós temos um gerador síncrono de 500 MVA, 20 kV, 60 Hz, com reatâncias subtransitória 0,15, transitória 0,24, em regime 1.1. Constante de tempo subtransitória 0,035, transitória 2 segundos e de armadura 0,2 segundos, conectado a um disjuntor. E aí, com isso, eu consigo desenhar meu circuitinho, né, que é isso aqui. Certo? O gerador opera 5% acima da tensão nominal a vazio quando o curto-circuito trifásico ocorre no lado da carga do disjuntor. Então, ocorre na barra. Tá? E a tensão pré-falta é 1,05 PU. Tá? Sabendo que o disjuntor opera 3 ciclos após incidência de falta, determine. Então, se pegar aqui, vou botar aqui tempo, e aqui é a escala de operação, né? A origem é a falta, 3 ciclos depois, 3 ciclos de 60 Hz, é a abertura do disjuntor. Tá? Determine a corrente subtransitória de falta em PU e em quiloamperes. Tá? Quando se fala assim, a corrente subtransitória de falta, subtende-se corrente eficaz subtransitória, e duas linhas. Determine a componente IDC em função do tempo. Então, ele quer a equação de IDC dt. Tá? A equação porque T é um parâmetro do circuito. Calcule a corrente assimétrica no instante de abertura do disjuntor para a condição de máxima componente DC. Então, ele está perguntando aqui quanto que vale a IRMS dt igual a 3 ciclos, né? Então, a letra A, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber quanto que vale a tensão pré-falta, tá? E precisa conhecer a reatância subtransitória de eixo direto. Com isso, vocês conseguem descobrir I duas linhas é igual a tensão pré-falta 1,05 dividido por reatância 0,15. Tá? Se vocês quiserem pegar apenas um módulo, pode considerar SJ. Isso aqui vai dar 7 PU. Aqui ele pediu o valor em amperes também, então a gente pode calcular a base. A base de corrente é 500 vezes 10 na 6, dividido por raiz de 3, vezes 20, vezes 10 na 3. Quanto que dá a base de corrente? Se eu pegar a corrente, multiplicar pela base de corrente, isso aí vai dar um valor muito alto de corrente, é um absurdo. Tá, pessoal, aqui você já vem o grande problema que é o curto no terminal da máquina, né? Esse aqui é o curto mais severo que existe, tá? No sistema, é que a corrente vai mais elevada, mas em alguns casos, né, dependendo da conexão do gerador, e normalmente eles são conectados em Y, né? O pior caso nem é esse curto-circuito trifásico, é o curto monofásico, mas é um caso bem particular, tá? Porque é severo para a máquina, porque esse curto aqui, mesmo tendo um módulo elevado, tá, ele ainda é balanceado. Ele tem o mesmo efeito em todas as fases.
Enquanto o monofásico talvez não seja tão alto quanto o trifásico, mas algumas vezes ele é desbalanceado, né? Então, ele exige mais de uma das fases em detrimento das outras duas. Então, de qualquer forma, o curto no terminal do gerador é o pior tipo de problema que pode acontecer em qualquer sistema de potência no país, no mundo, no universo, onde existir, né, sistema de potência. Enfim, tá? Letra B. Determine a componente DC em função do tempo. Tá? Então, a gente pode pegar a equação, certo? Isso aqui, basicamente, é substituir os valores, né? Se eu substituir isso aqui, o PU vai ser raiz de 2 vezes 7 vezes E na menos T, constante de tempo em segundos, e a armadura é 0,2. Tá? Isso aqui é a equação IPU. Se quiser colocar isso aqui em quiloamperes, é só substituir o 7 por 101,036 quiloamperes. Tranquilo? Tá? Isso aqui daria para plotar no gráfico, tá? Não tem nada demais. Tá? Exponencial. A letra C, aqui sim a gente vai ter que pegar o trem completo. Tá, ele está pedindo para calcular a corrente assimétrica no instante de abertura do disjuntor na condição de máxima componente DC. Tá? Mas antes de calcular a corrente assimétrica, a gente tem que calcular a corrente simétrica, a minha IAC dt, usando essa equação aqui. Enfim, tá? Então, por que a gente vai usar o valor eficaz aqui? Não está sendo comentado se é o eficaz ou se é o instantâneo, porque não está falando nada sobre alfa. Não fala sobre alfa, a gente sempre vai para a definição do eficaz. Tá? Então, vamos calcular aqui. Vou baixar um pouquinho mais. Então, vamos substituir os valores. IAC, nós já temos o tempo, né? O tempo a gente até pode descobrir isso. Tempo é 3 ciclos de 60 Hz, 3 sobre 1 sobre 60. Isso dá quanto? Segundos. Então, aqui, quando t for igual a 0,05 segundos, que é esse instante aqui, né? Em que abriu o disjuntor. Tá? Tensão pré-falta eficaz aqui, ó, 1,05, tá? Quando é eficaz, a gente nunca utiliza a amplitude, apenas o valor eficaz. Abre o colchete, tá? Agora a gente começa a alimentar com os dados do gerador. 1 sobre, abre parênteses, né? 0,15, que é a reatância subtransitória do gerador, menos 1,024, que é a reatância transitória do gerador, fecha parênteses. Aqui é a equação da exponencial. E na menos t, que é menos 0,05, sobre, aí sim a constante de tempo, aí eu não lembro, 0,035. Tá? Período subtransitório, né? Mas, tá? Lembrem que a gente sempre está somando para obter a componente simétrica, né? A componente simétrica é a soma do período sub, mais o período tran, mais o período em regime. Agora, o período transitório. 1 sobre o período transitório, que é 0,24, menos, aí tem a duração que vai até 1,1. Tá? É reatância em regime. Fechou parênteses. A equação, menos 0,05, dividido pela constante de tempo, subtransitória 2 segundos, mais 1 sobre reatância síncrona do gerador. 4,9196.
Tá, então o componente AC foi achado, agora vamos achar a componente DC. Assim, né? No mesmo instante de tempo, né? Daí a gente pode usar a equação da letra B. Raiz de 2 vezes 7 vezes Z na menos 0,05 dividido por 0,2. Achei a componente DC, agora posso calcular a componente assimétrica, né? No mesmo instante de tempo. C quadrado mais IDC máximo. Opa, isso aqui é minúsculo. Ao quadrado. Outro 9,1456. P1. Tá? Se multiplicar pela base, deixa eu ver, aqui em amperes, eu não falo nada, mas se quiser achar isso aqui em amperes, é a mesma base de corrente aqui, de 14,434. Daí a gente encontra o valor da corrente. Tá? E aí está feito, tá, pessoal? Vou me limitar a mostrar apenas esse exemplo, mas basicamente o que muda é que aquele Z agora tem essa forma aqui. Tá? Então toda aquela análise que a gente fez lá com RL, quer saber quanto que é a tensão interna, quero saber, sei lá, quanto que é a corrente em outro ponto, contribuição, sei lá. Dá para ser feito aqui também, só que com mais dados aqui da máquina, tá? Esse probleminha aqui, letra C, aqui a gente já pode fazer o nosso jump aqui para o próximo conteúdo. Tá? A gente estava calculando aqui a corrente no instante de abertura do disjuntor para esse caso aqui. Isso aqui que a gente calculou é exatamente um parâmetro que deve ser calculado quando a gente for especificar esse disjuntor aqui, que para proteção, ou para a manobra desse, porque não é proteção, para chaveamento aqui desse gerador em relação à barra. Tá? Um dos parâmetros de ajustar o disjuntor é a corrente de estabelecimento direto, a corrente inicial, corrente na abertura. Então, tem que saber quanto que vale a corrente em diferentes ciclos aqui, para a gente descobrir qual corrente que o disjuntor tem que suportar, né? Na verdade, o disjuntor sempre tem que suportar a maior corrente de curto-circuito, tá? Mas existe uma capacidade do disjuntor inicial de suportar aquela corrente inicial e também tem que ter aquela capacidade de abrir uma determinada corrente após um determinado instante de tempo, né? Nem sempre o disjuntor ele é projetado para abrir na condição de máxima corrente assimétrica, né? Porque normalmente, antes de operar o disjuntor, tem que correr o tempo de funcionamento das funções de proteção, né? E a gente sabe, eu acredito que vocês saibam, né? Já fizeram proteção de distribuição, a proteção leva um tempo para pensar e analisar e enviar o sinal de trip, né? Então, antes da proteção concluir que houve um defeito e que ela deve operar, o disjuntor nem sabe que aconteceu o problema. Tá? Então, por isso que normalmente é lá um pouquinho mais para frente que a gente começa a analisar a questão de abertura do disjuntor. Esse é o último comentário, tá? Aqui nos slides, que vão do 32 até o 41, vocês vão enxergar vários extratos dessas normas aqui de 3E, tá? Que eu usei até para formular e criar as nossas aulas aqui, né? São as normas de 3E, o Violet Book, norma mais antiga, e a versão mais recente, 2018, o Standard 3002.3. Tá? São práticas recomendadas para a realização de estudos de curto-circuito e análise de sistemas de potência comerciais e industriais. A tradução um pouco mais literal. Foi publicada no ano passado, 29 de março de 2019.
Então, algumas tabelas, deixa eu só mostrar aqui. Essa tabela aqui, por exemplo, nos mostra que valores utilizar para fazer estudos de curto-circuito em diferentes instantes de tempo. Tá? Aqui, por exemplo, o primeiro ciclo, de 1,5 ciclo até 4 ciclos, a partir de 30 ciclos. Tá? E aí vocês enxergam aqui, por exemplo, um gerador. O primeiro ciclo usa a reatância subtransitória. De 1,5 ciclo a 4 ciclos, continuo utilizando a reatância subtransitória. De 30 ciclos em diante, eu uso reatância transitória de eixo direto. Tá? E aí, ao decorrer aqui, vocês vão enxergar outras questões aqui, tá? Que a gente vai, de repente, comentar ao longo dessa disciplina, mas eu quero deixar claro que, muitas vezes, a gente precisa de alguma diretriz para calcular o curto, né? Certo? Não basta apenas pegar esse nosso conhecimento e aplicar, tá? Muitas vezes existem simplificações para facilitar a prática, né, do engenheiro em campo, do técnico, né, que aí tu não precisa de tanto conhecimento técnico que nem vocês estão tendo aqui nessa disciplina. Então, muitas vezes, a questão na prática é um pouco mais fácil de ser feita, tá? Desde que vocês tenham uma norma, né, que diga que vocês têm que fazer dessa forma. Tá? Então, deem uma olhada nisso. Qualquer dúvida, me questionem, tá?